Boa noite a todos. Mais uma vez, nós temos aqui hoje a oportunidade de darmos continuidade a esta série de estudos. E hoje, em especial, nós vamos falar daquela que foi, talvez, uma das partes mais conhecidas, mais faladas da história de Paulo, que são as suas viagens. Com certeza, a fase mais intensa da sua vida. Nós poderíamos dizer, sem pensar duas vezes, que se Paulo vivesse hoje, ele ia ter que trocar de passaporte o tempo todo. De tantas viagens que ele fazia, de tantas fronteiras que ele cruzava, e sempre com um propósito, que era o de pregar o evangelho. Mas a partir dessas viagens, como eu falei nas semanas passadas já, as viagens de Paulo são um capítulo à parte. Nós, com certeza, poderíamos estudar cada uma delas detalhadamente por algumas horas e sobraria conteúdo. Quando a gente pega o que está relatado ali, principalmente a partir do capítulo 13 até em torno do capítulo 21, 22 do livro de Atos, esses 10 capítulos, esse bloco de cerca de 10 capítulos, eles trazem muitas informações, muitas histórias que aconteceram, muitos personagens e muitos lugares diferentes. Então, é claro que é uma parte muito rica, mas que a gente vai tentar trazer algumas das lições e alguns dos conceitos mais importantes que nós tiramos daí. Então, retomando rapidamente as últimas lições, as duas primeiras, nós estamos falando então de Paulo, um personagem da Bíblia que viveu aproximadamente entre os anos 5 e 67 depois de Cristo. Ele era judeu e romano ao mesmo tempo, possuía essa dupla nacionalidade. Era um fariseu, ou seja, alguém que foi criado dentro dos preceitos mais rígidos da religião judaica, e tinha um histórico de ter sido um perseguidor do cristianismo, um perseguidor daquela religião que nascia. Ele converte-se então por volta do ano 34 a 36 depois de Cristo. As datas elas sempre são aproximadas. A gente encontra historiadores que têm certeza, cada um deles, de diferentes datas. Então, como a minha especialidade não é a cronologia do Novo Testamento, eu trago de maneira aproximada de acordo com as diferentes fontes que eu tenho estudado. E durante cerca de 10 anos, então, após a sua conversão, ele ficou ali aprendendo o evangelho, pregando o evangelho. Em Damasco, depois ele passou um período na Arábia, passou por Jerusalém, voltou para Tarso, mas por fim parece que ele gostou, se identificou e se fixou em Antioquia por um tempo, Antioquia da Síria, mais especificamente porque a gente vai ver depois que havia uma outra cidade também chamada Antioquia, a qual Paulo visitou. Mas essa cidade, Antioquia da Síria, era onde se tornou mais ou menos o quartel-general de Paulo. Era da onde saíam as viagens, era para onde ele voltava depois. Era um lugar onde havia uma igreja cristã nascente muito forte, ao ponto de ter sido o local onde eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então é uma cidade importante, uma referência importante que nós temos do Novo Testamento. E lá em Antioquia surge também esse ímpeto, essa vontade, essa percepção de que o evangelho tem que avançar de uma maneira mais intensa. Diz ali em Atos capítulo 13, versos 2 até o 4, servindo eles, enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para o Chipre. Então, o que acontece? Esse é o início da primeira viagem missionária. Vejam só
que não foi uma iniciativa exclusiva de Paulo. Não foi ele que falou de uma hora para outra, vou sair por aí pregando o evangelho. Mas foi uma iniciativa da igreja em Antioquia, motivados pelo Espírito Santo, e a partir dali eles sentiram que deveriam mandar pessoas, oraram, impuseram as mãos. Isso é um detalhe interessante, não é? Porque até hoje em dia a igreja cristã adota essa prática. Quando, por exemplo, os pastores, os diáconos, os anciãos da igreja, as diaconisas são indicados, né, para uma missão especial, para cumprir um dever da igreja, um dever missionário, existe essa oração de imposição das mãos. Então, algumas vezes a gente vê isso acontecendo na igreja e não sabe exatamente de onde vem. É uma tradição que vem desde o Antigo e do Novo Testamento, principalmente, esse hábito. E é um símbolo do quê? De que você está separando essa pessoa e que o Espírito Santo está sendo derramado sobre ela para que ela possa cumprir esta missão. E dali foram então para o Chipre, primeiro local aonde eles foram ser missionários. Detalhe curioso é que existe uma jovem aqui dessa igreja que é missionária no Chipre. Né? Então, aqueles que conhecem a Jéssica, né, ela saiu, passou por vários lugares e hoje está lá. Então, ainda é um campo missionário, o Chipre, até hoje. O primeiro, né, um dos primeiros, afinal de contas, Antioquia já havia sido um campo missionário, mas um dos primeiros campos e que até hoje recebe missionários, pessoas que estão pregando o evangelho. E uma das perguntas que se faz, nós vemos que eles saem, né, e eles já têm que fazer uma viagem, eles descem primeiro ali, uma parte da viagem terrestre, e já entram numa viagem também marítima. E aí vem uma pergunta interessante, que é como Paulo viajava. Como eram essas viagens? Basicamente eram viagens mistas, parte por terra e parte pelo mar. Na parte da terra, quando eles viajavam por terra, ao contrário do que normalmente a gente pensa, não era sempre a cavalo ou em mulas. Eles viajavam a pé. Eles não tinham ali muita riqueza. É lógico, os soldados romanos, né, e pessoas que tinham mais posses viajavam a cavalo, em carruagens e etc. Agora, os cristãos e a maioria das pessoas mais simples viajavam a pé mesmo. Eventualmente levavam um cavalo ou uma mula para os auxiliar a carregar as suas cargas, os alimentos, né? Enfim, a viagem era uma mudança, eles tinham que levar tudo em cada viagem. Mas a grande parte do percurso era feita a pé. E estima-se que eles caminhavam, quando eles faziam a viagem a pé, em torno de 25 a 30 quilômetros por dia. Então esse era o percurso médio de uma viagem naquela época. Andavam pelas rotas conhecidas da época. O Império Romano havia feito um grande trabalho de estabelecer rotas, tanto terrestres quanto marítimas, mas de uma maneira muito intensa as rotas terrestres, que eram usadas tanto para as conquistas militares quanto para o comércio, mas também como uma forma de se intensificar os meios de comunicação. Um grande império dependia de meios de comunicação eficazes. Então, através dessas rotas, viajavam também os mensageiros. E eram as rotas que as pessoas que queriam viajar pelo Império Romano utilizavam. O que facilitava muito é que o Império Romano conseguiu estabelecer uma certa paz por todos aqueles continentes que eles dominavam. Havia um domínio militar, havia uma ordem. Então, quem estava ali, vamos dizer assim, de acordo, né, com os seus vistos em dia da época, e Paulo ele era cheio de vistos, afinal de contas, ele era um cidadão romano, conseguia viajar com certa tranquilidade. Havia, obviamente, os riscos de uma época ainda onde havia-se ali os ladrões, havia também, eventualmente, animais, mas eram rotas relativamente tranquilas, perto do que eram no passado. Era uma boa época para se viajar, e eles viajavam dessa maneira. Ou se não, através das rotas marítimas. Um detalhe interessante, né? As rotas marítimas eram através do mar Mediterrâneo, que os romanos chamavam em latim de Mare Nostrum, ou o nosso mar, porque era realmente deles. Eles dominavam ali o mar Mediterrâneo. E naquelas paisagens tão bonitas
que a gente é acostumado a ver, não é? Em fotos, ou se não, em viagens e roteiros de viagens, aqueles lugares tão lindos que fazem parte do mar Mediterrâneo, eles viajavam também através das suas rotas comerciais, das suas rotas militares, mas principalmente os navios que cruzavam eram navios de carga. Havia uns pequenos barcos de pescadores, mas você não tinha rotas de passageiros. Quando uma pessoa queria andar nos barcos, eles andavam em barcos de carga também. Detalhe interessante, cada um tinha que levar a sua própria comida, dormiam ali também, levavam as suas esteiras, né, os seus colchões para tentar dormir. Eram viagens bem precárias. Os navios não eram tão grandes assim, comparados, né, com os navios que nós temos hoje em dia. Navios de cerca de 55 a 60 metros, os maiores. Então vejam só, né, estima-se que o máximo de pessoas que eles eram capazes de levar era em torno de 280, 250 pessoas. Embora muitas vezes eram navios menores ainda. Navios que hoje nós compararíamos com barcos de 20 metros, 15 metros, e que carregavam ali 70, 80 pessoas. Então era uma realidade muito diferente do universo náutico que nós conhecemos hoje. Navegar era algo muito complicado, porque eles não tinham instrumentos. Quais eram os instrumentos que eles usavam? As estrelas e os olhos. As grandes navegações, com seus instrumentos mais sofisticados, ainda estavam muito longe de chegar. Não havia ainda escola naval de Sagres, não havia ainda nenhuma outra grande tecnologia náutica que tivesse se espalhado. Mesmo as cartas náuticas não eram tão precisas quanto eram, por exemplo, 1500 anos depois, quando a gente teve a época das grandes navegações. Então era algo muito precário. E tanto é que eles tinham que navegar basicamente entre novembro e março. Era a época que eles conseguiam navegar. E um detalhe interessante, era sempre através dos olhos que eles conseguiam se situar. Então não havia outra forma que não fosse ver. Então se baixava ali uma neblina, um nevoeiro, se chegava o inverno, eles tinham que algumas vezes ficar parados no porto esperando ali meses, como aconteceu de fato com Paulo em uma certa ocasião. E só para a gente ter uma ideia, né, ele sofreu pelo menos 4 naufrágios durante a sua carreira missionária. Então dá para a gente ver que não era algo nem um pouco seguro. Os naufrágios eles eram recorrentes, não era algo que acontecia de vez em quando. Porém, era muito menos cansativo, era mais barato e mais rápido. Porque se caminhando você andava em torno de 25 a 30 quilômetros por dia, navegando você poderia, se o vento fosse a favor, as condições do mar fossem boas, percorrer até 150 quilômetros em um dia. Por isso ele usava esses dois meios de transporte, mas valorizava-se muito as viagens através de barco. Bom, um detalhe interessante que a gente tem sobre essa primeira viagem é que ela foi a mais curta de todas as três. Então essa viagem durou cerca de 2 anos e ela provavelmente foi entre 46 e 48 depois de Cristo. Percorreram em torno de 2.400 quilômetros, saíram de Antioquia e Paulo foi acompanhado de Barnabé e João Marcos. Então estima-se que o roteiro, de acordo com a Bíblia, tenha sido Chipre em primeiro lugar, depois Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio e Listra, onde Paulo é apedrejado, Derbe, e depois voltaram de Derbe passando pelas mesmas cidades, e também mais 2, Perge e Atalia, de onde voltaram para Antioquia da Síria. Então eles percorreram ali, né, uma parte de barco, outra parte caminhando, voltaram de barco. Basicamente foi isso. Um detalhe interessante que está ali em Atos 13, verso 3, é que João Marcos, que era um dos seus auxiliares, ele desiste da viagem. 13, verso 13, ou melhor. Diz aqui o seguinte: mas João, apartando-se dele,
voltou, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Ele desistiu da viagem missionária. Ele cansou. Isso posteriormente, no final da viagem, já num outro contexto, gera uma certa confusão entre Paulo e Barnabé, que a gente vai entender melhor depois. Para tentar ilustrar um pouco melhor, acho que aqui dá para nós termos uma certa noção de como aconteceu. Então ele sai ali, em primeiro lugar, da Síria, que é a parte que está à direita do mapa, e viaja, né, descendo até o Chipre, ali mais para baixo. Salamina, Pafos são as cidades do Chipre onde ele passa. Sobe ali para a Perge, e ali ele percorre na parte de cima, onde está ali escrito Turquia, eles percorrem uma parte a pé, passam pelas outras cidades e vão descendo ali até Derbe. Depois voltam, né, e voltam ali por uma outra rota no mar Mediterrâneo, sem passar pelo Chipre. Chegam de volta a Antioquia. Nesse trajeto todo, que dá para nós vermos aqui em um outro tipo de mapa também, para esclarecer um pouco mais, saindo ali à direita, o primeiro ponto da Antioquia, eles percorrem cerca de 2.000 quilômetros nessa viagem. E é uma viagem que, 2.500 quilômetros, ou melhor, é uma viagem que dura cerca de 2 anos. Bom, a segunda viagem que eles fizeram, um detalhe interessante, né, sobre isso, que entre essas duas viagens nós temos ali, no capítulo 15 do livro de Atos, um ponto muito importante, que é o chamado Concílio de Jerusalém. Por que essa passagem, essa parte, ela é tão relevante? Pelo seguinte, eles voltam para Antioquia, e em Antioquia eles estão enfrentando um problema. A igreja de Antioquia está enfrentando um problema. Se você olhar ali no capítulo 15, verso 1, diz o seguinte: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos da seguinte forma: se não vos circuncidares conforme o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos por causa dessa questão. Qual era o problema que estava surgindo? Nós temos ali dois núcleos de cristãos se convertendo. Você tem aqueles cristãos que antes de ser cristãos eram judeus, como era o caso de Paulo, e você tem ali cristãos que antes de serem cristãos eram gentios, como boa parte daqueles que viviam em Antioquia. O que os judeus que se tornaram cristãos tentavam fazer, muitos deles? Fazer do cristianismo uma espécie de vertente de uma nova versão do judaísmo. Logo, aqueles cristãos, aquelas pessoas que se convertessem ao cristianismo, deveriam também, os que não eram judeus, adotar alguns hábitos e rituais do judaísmo. Entre outras coisas, a circuncisão. Então eles estavam ali, em outras palavras, importunando, vamos dizer assim, aos novos cristãos que não eram judeus, que eles tinham que adotar esses rituais judaicos. E diz ali que não foi pequena a discussão. Criou-se um problema sério. E quem estava fazendo isso? Eram os cristãos que vieram de Jerusalém. Eles que tentavam impor isso sobre os novos cristãos que não eram judeus. Essa era uma questão assim central, determinante para o cristianismo que ia surgindo. Por quê? Era isso que ia dizer se o cristianismo seria uma religião abrangente para todas as pessoas, ou se o cristianismo ia exigir que os seus praticantes fossem também judeus, pelo menos praticantes dos hábitos do judaísmo. Em outras palavras, isso poderia delimitar o alcance do cristianismo. Por isso que era uma questão tão importante. E agora vão, então, Paulo e Barnabé para Jerusalém, para se reunir com os apóstolos, com a liderança local da igreja de Jerusalém. Os grandes líderes da igreja em Jerusalém eram Pedro e Tiago. E o grande líder da igreja fora de Jerusalém era Paulo.
Então, era necessário que os três, e Barnabé também era um dos líderes importantes, haviam outros, né? O livro de Atos menciona alguns personagens, mas era necessário que principalmente Paulo, Pedro e Tiago alinhassem a maneira de pensar, a maneira de pregar o evangelho, para que houvesse unidade no cristianismo. E é isso que eles tentam fazer entre a primeira e a segunda viagem, ao se reunirem em Jerusalém, no chamado Concílio de Jerusalém. Não vou me delongar um pouquinho muito nesse relato, mas diz aqui o seguinte, que, por exemplo, quando chegaram a Jerusalém, primeiro Pedro fala, e depois nos versos 12 em diante, do capítulo 15, toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E depois que se calaram, tomou Tiago a palavra, né, e aí ele começa a falar, faz ali um discurso. Resumindo a história, o que eles concluem? Eles concluem que não era necessário e obrigatório que os cristãos adotassem o costume da circuncisão. Porém, que eles respeitassem alguns outros costumes, principalmente no que dizia respeito ali à alimentação. Esses eles deveriam respeitar. Mas a circuncisão, que era o principal deles, eles entenderam que não deveria ser colocado esse jugo, como é chamado aqui no capítulo 15, sobre os novos cristãos. Em outras palavras, os cristãos gentios teriam liberdade para praticar a sua religião sem precisar necessariamente se subjugarem aos rituais dos judeus. Basicamente é isso. Bom, resolve-se essa questão no capítulo 15, e aí no finalzinho do capítulo 16, diz que Paulo e Barnabé voltam ali para Antioquia, ensinando e pregando. Alguns dias depois disso, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por toda a cidade, isso está no versículo 36 do capítulo 15, em todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como eles estão. O que é que ele falou, em outras palavras, né? Vamos passar de novo nessas cidades. Vamos ver como estão ali as igrejas, as pessoas para quem nós pregamos o evangelho. Algumas pessoas já haviam se convertido ali, vejam só, em 2 anos, né? Quantas coisas aconteceram. Eles queriam voltar ali para ver como estavam as coisas. Bom, nessa iniciativa, verso 37 diz assim, Barnabé aconselhava que levassem também a João, chamado Marcos. Então Barnabé falou, vamos chamar João Marcos para ir conosco. Aquele mesmo que havia desistido da viagem. Resultado, o que acontece? Verso 38. Mas Paulo não parecia razoável que levassem aquele que desde a Panfilha tinha se apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal desavença houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para o Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Vejam só, eles se dividiram. Houve ali uma desavença. Paulo não aceitou a ideia de levar João Marcos de novo. Barnabé brigou com ele. Existe uma ideia de que Barnabé era possivelmente sobrinho, né, aliás, João Marcos era sobrinho de Barnabé. E, por final, se separaram, cada um foi fazer o seu trabalho, e o evangelho ia se espalhando assim. Um detalhe interessante, João Marcos, depois disso, foi ajudar o apóstolo Pedro. E ele é aquele que nós acreditamos que é o autor do evangelho de Marcos. Então, algumas pessoas se perguntam, quem é esse Marcos aqui que escreveu o evangelho? Já que ele não era um dos 12 discípulos. Ele não é mencionado ali nas próprias histórias de Jesus. Marcos era vamos dizer assim, um dos cristãos que pregava o evangelho ali no início do cristianismo e que ouviu o evangelho da parte de Pedro. É mais ou menos como se Pedro tivesse contado a história para Marcos e pedido que Marcos escrevesse o seu evangelho. Acreditamos assim. Então ele, embora num primeiro momento ele não tivesse continuado na viagem missionária, na primeira viagem missionária, mais para frente o próprio Paulo o rejeitou, não quis que ele o acompanhasse,
na viagem, ao ponto de brigar com Barnabé por causa disso. Posteriormente, ele se torna uma pessoa importante também. Então, em um dado momento, ele ainda talvez não estava tão firme assim naquela obra missionária, e depois ele se torna uma figura importante, autor de um dos evangelhos, e o próprio Paulo, posteriormente, em uma das suas cartas, fala assim, olha, traga João Marcos aqui para mim porque ele me é útil. Ele mesmo muda de opinião. Então, é interessante, é uma história à parte, né, que tem aqui, mas que mostra um processo de amadurecimento também espiritual de um jovem que estava ali adotando a obra missionária. Mas voltando aqui ao foco da nossa história, que era a segunda viagem de Paulo. Então ela acontece ali, provavelmente, entre o ano 49 e 52, é uma viagem mais longa em termos de tempo e também em termos de distância percorrida. Porque agora uma viagem que era apenas para visitar os lugares que já haviam sido evangelizados, começa a chegar a outros lugares. E Paulo agora passa a ter outros companheiros, dentre os quais se destacam, né, os mais conhecidos são Silas e posteriormente Timóteo, para quem ele escreve as suas cartas, né, cartas onde ele vem ensinando Timóteo a como fazer o trabalho, a como cuidar daquelas igrejas que estavam surgindo. Enfim, o roteiro é mais ou menos esse. Saíram de Antioquia mais uma vez, Paulo visita, então, as igrejas da sua primeira viagem, estende o trabalho até a Galácia e a Frígia e chega também a Troade. De lá vão para a Europa, para a cidade de Filipos, em primeiro lugar. Depois Tessalônica, onde fundam uma igreja, né, a igreja onde vivem, cidade onde vivem lá os tessalonicenses, onde Paulo escreve depois a carta para eles. Passam por Bereia, onde acontece uma história interessante, está ali em Atos 17, né? Vamos só passar por aqui rapidamente, Atos 17, versos 11 e 12. E Paulo diz o seguinte no verso 11: ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica. Estes quem? Os de Bereia. Por quê? Pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se as coisas eram assim. Então, por que os bereanos são chamados de nobres por Paulo? Porque eles eram aquelas pessoas que recebiam o evangelho e iam ler. Em qual palavra? No Antigo Testamento. Era a palavra que eles tinham na época. Paulo pregava o quê? Que Jesus era o Messias, que Jesus tinha cumprido as profecias do Antigo Testamento. E o que esses cristãos de Bereia faziam? Abriam lá os rolos e iam conferir se o que ele tinha dito era verdadeiro ou não, se estava correto ou não. Em outras palavras, eles nos ensinaram uma maneira de estudar a Bíblia, conferindo aquilo que o pregador está dizendo e não simplesmente acreditando por acreditar. É bem provável que eles questionavam muitas coisas. Tem gente que acha que não deve questionar, que se alguém fala, um professor, um pastor, um livro, diz que é de tal forma, você tem que concordar. Mas o que Paulo está dizendo é o contrário, ele está falando, não, certo é aquele que questiona, aquele que não acredita em qualquer coisa, aquele que vai lá e confere se o ensinamento está correto ou não. De lá foram para Atenas, onde acontece também uma história muito bonita, né? Paulo vai pregar ali para os filósofos em Atenas, ele prega no Areópago, ele discute com aqueles filósofos sobre a religião de Cristo. Diz que Paulo fica ali assustado, triste de ver tanta idolatria num lugar, que era a cidade de Atenas. Capítulo 17 conta essa história, é uma história muito bonita também. De lá vão para Corinto, onde fundam, mais uma vez, uma igreja, depois para Éfeso e depois para Jerusalém, e depois voltam para Antioquia. Vejam só como o percurso aumentou. Percebem? Eles saem ali de Antioquia, à direita, né, a cidade que está marcada mais à direita, vão viajando ali de cidade em cidade, né, e por fim eles atravessam de novo ali o mar e chegam o mar Mediterrâneo e chegam de volta até Jerusalém e voltam para Antioquia. Um percurso mais longo, uma viagem que durou bastante tempo, essa segunda viagem de Paulo, e aonde eles fundam muitas igrejas, mais uma vez.
E por fim nós temos ali a terceira viagem. Na terceira viagem, que vai aproximadamente entre o ano 53 e 56 depois de Cristo, ele volta a visitar as igrejas da Galácia e da Frígia, chegando a Éfeso, onde ele ficou por 2 anos e meio. Embora tenha sido então uma viagem muito longa em extensão também e em tempo, ele fica muito tempo no mesmo lugar, na cidade de Éfeso, fortalecendo não somente aquele lugar, mas fazendo daquele lugar um ponto missionário para outros. Depois vai para Corinto, fica mais 3 meses ali, volta a visitar as igrejas da Macedônia, passa em Troade de novo, no capítulo 20, onde tem uma história bonita, onde Paulo faz uma ressurreição de um morto. Então Paulo ele faz os mesmos milagres que Pedro e que Jesus também. Isso é um detalhe interessante. É um estudo à parte, né? Esse comparativo entre os milagres que foram feitos por Jesus, por Pedro e por Paulo. E na essência eles eram os mesmos muitas vezes. Eles fizeram coisas muito parecidas. E ali Paulo está então ressuscitando um morto, que era um jovem chamado Eutico, que ao assistir uma pregação ele cai da janela. Por que ele cai da janela? Porque eles se reuniam nas casas, é sempre importante lembrar isso. Abrir uma igreja não significava construir um templo nessa época. Fundar uma igreja significava fundar uma comunidade de crentes que se reuniam aonde? Nas casas uns dos outros. Eles não dependiam de um templo para ter uma igreja. É importante enfatizar isso daí, porque a noção de associar templo com igreja, ela não está presente no cristianismo original. Ela só vai passar a ser algo comum a partir do momento em que o cristianismo se mistura com o paganismo, por incrível que pareça. O modelo atual que nós temos de igrejas, de templos grandes, né, onde as pessoas têm ali grandes comunidades, onde se constroem templos, esse era um modelo pagão, não era um modelo cristão. O modelo cristão era um modelo de casas. Isso significa, pelo fato desse modelo não ser o modelo bíblico, que ele seja antibíblico? Também não. Importante entender isso. Cada época tem a sua maneira. Então, uma coisa não exclui a outra. Outros hábitos que os pagãos da época tinham, os cristãos também assimilaram, sem perder necessariamente a sua fidelidade à Bíblia, aos ensinamentos. Eles conseguiram harmonizar as coisas. No próprio modelo de culto, né, na própria questão do templo. Então, era errado só porque os pagãos tinham templos. Isso quer dizer que era errado os cristãos terem templos? Não, não necessariamente. Né? Agora, isso não quer dizer que o modelo que eles usavam nesta fase, até porque eles não tinham recursos, como que eles iam construir templos? Os templos cristãos começaram a ser viáveis a partir do momento em que o cristianismo se torna a religião mais importante do império, onde tem um apoio por trás disso, né, o apoio do governo. Então vejam só, às vezes a gente também olha pelo lado negativo, né, da conversão de Constantino, pelo lado negativo do cristianismo se tornar uma religião oficial, mas isso trouxe alguns benefícios também, em termos de divulgação do evangelho, em termos de aumento da estrutura do cristianismo original. Precisamos saber diferenciar as coisas, mas trouxe também um lado negativo, principalmente na questão o quê? Doutrinária. Muitas doutrinas pagãs se infiltraram. Mas nessa fase, não havia ainda essas doutrinas pagãs se infiltrando, mas já havia desvios teológicos também. Né? Como, por exemplo, o que a gente viu ali no capítulo 15, a ideia de que o cristão tinha também que se circuncidar. Isso era um desvio teológico que acontecia. Então, essas dificuldades, né, em se adquirir uma identidade, uma unidade doutrinária, ela sempre esteve presente. Sempre essas coisas aconteceram. E sempre era necessário um esforço para manter o cristianismo dentro do padrão. E nessa época a coisa acontecia assim, de casa em casa. Passam então depois por Mileto, na região de Éfeso de novo, uma visita mais uma vez a Tiro, a Cesareia, agora já voltando, né, para o continente, e chega-se então a Jerusalém, aonde Paulo é perseguido, aonde acontece
aquele discurso que nós estudamos na semana passada, né? Ele diante dos judeus, falando da sua conversão, explicando por que ele havia mudado. Vejam só, nessas 3 viagens a gente tem um período de cerca de 10 anos. Então Paulo se converte, fica ali 10 anos aprendendo, começando a pregar o evangelho, mais 10 anos viajando. Vejamos aí que já estamos mais ou menos no ano 56 depois de Cristo, quando essa viagem termina. E Paulo agora já está consolidado como um dos grandes líderes do cristianismo, porque entre outras coisas, ele conseguia levar a unidade do ensinamento de Jerusalém aonde ele passava. As cartas de Paulo, algumas delas escritas no decorrer dessas viagens, outras já depois, elas muitas vezes acontecem para quê? Para corrigir esses erros e esses desvios que iam acontecendo. E é por isso que ele se torna, né, uma das figuras mais importantes do cristianismo. Na medida, imagine a dificuldade que era nessa época você manter a unidade de doutrina, de prática, em regiões geográficas tão distantes, onde se demorava tanto para ir de um lugar para o outro, com riscos, né, onde qualquer pessoa podia aparecer ali trazendo ideias que não eram corretas, enfim. A obra de consolidação da igreja, essa liderança que Paulo exerceu e que as viagens ajudaram a fazer, ela foi importantíssima. Nós temos aqui então o mapa dessa última viagem. Vejam que ele é parecido com o da segunda viagem, com o detalhe de que eles não voltam agora para Antioquia, eles ficam ali em Jerusalém. O final da viagem não é o mesmo. Algumas considerações, como eu falei, esses 10 capítulos aqui são muito ricos em histórias, né, em detalhes, em coisas bonitas, que dá para se estudar especificamente cada uma dessas viagens, cada pequena passagem de um lugar para o outro traz lições bonitas para a gente, mas eu quero pegar em linhas gerais algumas considerações e ensinamentos que a gente tira daí. Primeira coisa, com relação aos métodos, ao método principalmente que Paulo utilizava. Várias passagens falam sobre isso. Por exemplo, Atos 13, verso 5, depois 42, Atos 14, 1. Proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga e o povo os convidou para falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. E ali falaram de tal modo que veio a crer uma grande multidão. Qual era o método que eles usavam? Era ir aonde tinha judeus, ir nas sinagogas. Eles, enquanto judeus, para pregar. E alguém pode dizer assim, mas eles não pregavam para os gentios? Pregavam para os gentios. Mas a partir dos judeus, eles começavam no ponto de apoio que eles tinham. Com aquele povo com quem eles tinham algo em comum. Olha só, mais uma vez, aqui nós temos no capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles. E o detalhe interessante, né? Várias vezes se reforça a ideia de que ele ia aos sábados adorar a Deus. Tem gente que diz que depois que Jesus morreu e ressuscitou no domingo, os primeiros cristãos começaram então a adorar no domingo, como uma forma de lembrar desse dia. Isso não acontece no cristianismo até meados do ano 300 depois de Cristo. Todo esse período você vê que eles mantêm o sábado como um dia de adoração, um dia de estudo, um dia de pregação do evangelho. Isso não era nenhuma questão. Algumas pessoas se perguntam, por que é que não tem algo mais específico ali no Novo Testamento para confirmar que o sábado era o dia onde eles deveriam continuar adorando e se reunindo? Não tinha nada desse tipo. Por que Paulo não escreve isso nas suas cartas? Porque esse não era um problema. Eles não lidavam com essa dificuldade, era o costume, era o natural. E um detalhe interessante, eles tinham rompido com algumas tradições do judaísmo, como por exemplo a circuncisão. Por que é que não romperam com essa então? Porque o sábado não era uma tradição do judaísmo. O sábado era um ensinamento que vinha muito antes dos judeus existirem como povo. E eles simplesmente continuavam colocando isso em prática. Mais uma vez, né?
capítulo 17, discutia, verso 16 e 17, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos temente a Deus, bem como na praça principal. Ele estava lá ensinando, discutindo com as pessoas, né, pregando o evangelho. Capítulo 18, verso 4. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Qual era o método, basicamente? Era um método que é um recurso didático que é usado até hoje por qualquer pessoa que vai ensinar alguma coisa. Você parte do conhecido para o desconhecido. Você pega algo, um conhecimento elementar que a pessoa já tem e a partir daí você vai construindo mais. E a grande pergunta é, por que a gente não prega o evangelho assim até hoje? Às vezes a gente tem uma ânsia, né, de falar para as pessoas algumas coisas do evangelho, algumas coisas que a gente aprendeu, e a gente vai atropelando tudo. E a gente esquece que às vezes a pessoa não sabe os passos anteriores. Então não adianta você querer ensinar coisas complexas da Bíblia sem que antes você tenha ensinado as fundamentais. Paulo agia dessa forma, ensinava dessa maneira e era eficiente. Por que eu digo que ele partia do conhecido? Porque ele discutia aquilo que as pessoas já sabiam na sinagoga, o judaísmo. Então ele partia das profecias com relação ao Messias. E a partir dali ele ia trazendo um novo conhecimento que era o do Messias. Quando a gente vai construindo conhecimento assim, torna-se mais fácil para as pessoas compreenderem. Acho que essa é uma das grandes lições que a gente tira dessas viagens de Paulo, esse método que ele utilizava para pregar o evangelho. No entanto, ele teve muitos desafios, citando dois deles aqui de maneira mais simplificada. A perseguição. Atos 16 conta uma dessas perseguições. Mas se você ler ali a primeira viagem, teve perseguição, na segunda teve perseguição, na terceira teve perseguição, era ameaça de apedrejamento, era ameaça de morte, era prisão. Uma das histórias é muito bonita, né? Numa dessas prisões, Deus os liberta com um terremoto. E o carcereiro fica ali desesperado, porque fala, os presos vão fugir. E ao invés de fugir, mesmo o que ele faz? Ele fala, fica tranquilo, eu estou aqui. E prega o evangelho para aquele carcereiro. Enfim, histórias muito lindas que a gente encontra durante essas viagens, quando Paulo se coloca para fazer o trabalho de Deus. Ele lidava também com o problema das desavenças. A gente viu ali aquela pequena parte, eu faço questão de enfatizar isso, porque a gente tende a idealizar o que era o cristianismo primitivo. A gente tende a olhar para a nossa igreja hoje em dia, quando surge um problema, e fala assim, a igreja cristã primitiva, essa sim que era um modelo. Mas ela também tinha problemas. Se a gente encontra, às vezes, desavenças na igreja, às vezes uma pessoa que não se entende muito bem com a outra, isso não é um problema. Isso não quer dizer que a igreja está fora do caminho, porque isso já acontecia. Paulo não discutiu com Barnabé? Por qual motivo? Por causa da nomeação de um missionário, basicamente. Não foi por causa disso? Porque um queria que fosse um queria que fosse o outro, se separaram. Um outro detalhe interessante, eu não coloquei aqui no slide, mas eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês. No meio dessas viagens todas, né, a gente não sabe exatamente se isso aconteceu antes ou depois do Concílio de Jerusalém. Algumas pessoas, alguns teólogos afirmam que foi depois, o que torna a história pior ainda. Está lá em Gálatas, capítulo 2, diz aqui o seguinte, que Pedro foi até Antioquia, onde estava lá Paulo e vários dos cristãos convertidos, né, que antes eram pessoas pagãs, né, os chamados gentios, haviam se convertido ao cristianismo. E diz aqui o seguinte, no verso 11, capítulo 2, Gálatas 2, verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas depois que chegaram, foi retirando-se e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. O que tinha acontecido? Simplificando bem. Pedro foi lá para Antioquia. Estava lá em Antioquia, aliás, Pedro foi para Antioquia. Estava lá com Paulo, não é? Com Barnabé, com os outros cristãos dali, e eles sentavam para comer juntos, judeus e não judeus. Mas para um judeu tradicional, isso não podia acontecer.
Judeu só sentava com judeu. Mas ali eram todos cristãos. Era um centro, né, de pregação do evangelho. O que acontece posteriormente? Chega ali os outros cristãos vindo de Jerusalém, e aí Pedro para de sentar junto. Paulo fica indignado com isso, e ele usa a expressão resistir na cara. Eu gostaria muito de ver essa cena, como é que foi? Os dois discutindo ali, né? Eu não duvido nada que ele tenha chegado apontando o dedo, né? Escuta, o que você está fazendo? O que é isso? Até ontem você estava sentando, agora você não senta mais com os irmãos só para agradar os outros? Enfim, eles tinham problemas também. E as cartas de Paulo aos Coríntios, por exemplo, aos Coríntios? Quantas repreensões! Então a gente tem que parar de idealizar e achar que igreja santa é igreja perfeita. Ou até podemos dizer que ela é uma igreja perfeita, mas que isso significa que não acontecia nenhum problema ali. A igreja ela é santa e ela é perfeita mesmo com os problemas. E esses 10 anos de viagem de Paulo, de um lugar para o outro, de uma igreja para outra, mostra bem isso para a gente. Qual era a diferença? É que eles aprendiam a resolver os seus problemas. Um espírito cristão. Se alguém errava, pedia desculpas. Se alguém ficava chateado, o outro ia lá e tentava conciliação. E assim o cristianismo ia crescendo. Acima de tudo, por quê? E essa é a última lição importante que eu queria apresentar. Porque eles contavam o tempo todo com a orientação do Espírito Santo. E eu coloquei 2 exemplos aí para nos mostrar das 2 formas que o Espírito Santo os orientava. Atos 16, verso 6, diz o seguinte: em um dado momento na viagem, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Se você quiser ver com mais detalhes aí, acho que vale a pena o verso inteiro, só para ficar mais claro o contexto. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Você consegue imaginar o Espírito Santo impedindo alguém de pregar o evangelho? Não é um contrassenso? Por quê? Porque não era a hora, porque não era o momento, porque não ia dar certo aquele plano. Então, o guia do Espírito Santo muitas vezes é algo que é contrário ao que a gente imagina que é o melhor. Nós fazemos os planos, né, espirituais da igreja, ou mesmo da nossa vida particular, e como são planos alinhados com a vontade de Deus, por exemplo, pregar o evangelho, a gente sempre acha que Deus vai abençoar. E ele vai, mas isso não significa que o plano vai dar certo. Às vezes a bênção de Deus está justamente quando o plano é frustrado. E eles tinham a consciência disso. Então, o Espírito Santo falou, não vai para lá, não prega lá agora. Não é o momento. E eles não iam. Por outro lado, Atos capítulo 20, versos 23 e 24, já contando aí no final das suas viagens, Paulo diz assim: somente sei o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O guia sempre era quem? O Espírito Santo. Então, através da oração, através das ações que eles faziam, muitas vezes através de obstáculos que o Espírito Santo colocava na frente deles para impedi-los de agir, ele sempre estava orientando. E acho que daí a gente tira também uma lição importante, não para uma viagem, né, mas para a jornada que é a nossa vida espiritual. Sobre como, na medida em que a gente se propõe, como Paulo, né, a fazer nada mais, nada menos do que cumprir com alegria a carreira, o ministério que Deus nos confiou, em outras palavras, a vida cristã, na medida que a gente se propõe a fazer isso, Deus vai abrindo certos caminhos, fechando outros, ele vai nos conduzindo, ele vai nos dizendo o que é bom, o que não é, ele vai nos impedindo de fazer certas coisas e a gente pode ficar até frustrado, mas é a ação divina. Ele vai permitindo, em outros casos, que a gente passe por provações, por perseguições, mas ele também vai provendo os meios. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a termos a percepção espiritual dessas coisas, a nos submetermos a Deus de tal forma
que seja numa porta fechada, seja num caminho aberto, seja numa provação, ou seja num momento de alegria, a gente tenha certeza que é o Espírito Santo que está nos guiando. Que essas viagens de Paulo, essas histórias, né, depois eu sugiro a você que leia com mais calma. Você já teve aí uma noção mais ampla, né? Quando você se aproximar do texto, vai ser um pouquinho mais fácil de compreender agora. Leia com mais calma essas histórias e você vai ver isso com mais profundidade ainda. E como essas coisas nos ensinam também para a nossa própria trajetória.